Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não dizer, uma boa madrugada para você que acompanha este canal que vai tratar sobre concurso público, contabilidade, contabilidade pública, orçamento público, administração financeira orçamentária, controle externo, controle interno e outras disciplinas do seu interesse. Bem, trazemos hoje dois conteúdos muito interessantes. O primeiro é a notícia quentíssima sobre os preparativos, quem sabe, para um futuro concurso do ICMS Rio Grande do Norte. Sim, para a Cefaz do Rio Grande do Norte. Lá, quem já ouviu falar de Natal, das belas praias, essa é a primeira notícia. E também vamos falar sobre direito financeiro para os tribunais de contas, especificamente o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, tá? São os dois conteúdos de hoje da nossa aula. Primeiro, vamos lá ao Cefaz Rio Grande do Norte. O secretário já publicou a portaria constituindo uma comissão formada por alguns auditores lá da Cefaz, para que eles possam fazer o primeiro levantamento da necessidade de pessoal para aquela secretaria. O professor não é mágico, mas já vai levar vocês para fazer um pequeno passeio pela Natal. Natal é a capital do Rio Grande do Norte. É uma cidade maravilhosa, vocês estão vendo aí as suas belas praias. Quem nunca ouviu falar da praia de Ponta Negra, do Morro do Careca, Genipabu, né, e tantas atrações que tem uma deliciosa carne de sol, peixe e assim por diante. Bem, vocês estão vendo aí algumas imagens. O professor Elias está levando vocês para fazer um passeio para o Natal enquanto traz essa notícia. Enquanto não podemos falar muita coisa, mas já é um bom sinal. Quem sabe aí a gente vai ter uma boa notícia, já que o último concurso foi em 2004, o edital de 2004. Naquela época foi feito o concurso pela ESAF. Bem, pessoal, a segunda parte do nosso conteúdo da aula de hoje versa sobre direitos financeiros para os tribunais de contas. Especialmente, nós vamos falar sobre o concurso do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro 2016. Bem, estamos aí a menos de um mês das provas, então o professor Elias preparou um rápido resumo, né, aquele suprassumo da parte inicial, da parte fundamental do direito financeiro. A gente não pode estudar direito financeiro, administração financeira, sem falar sobre PPA, LDO, LOA, sobre os princípios orçamentários que estão sempre presentes nas nossas provas de concurso. Então, eu trouxe algumas questões para vocês da banca que vai fazer a prova este ano, certo? Então, mas antes da gente ver as questões, a gente faz uma visita rápida lá no edital. Vejam, as disciplinas cobradas, língua portuguesa, raciocínio lógico, controle externo, ciência da administração, direito administrativo, mas eu chamo a atenção de vocês para essas duas disciplinas, administração financeira e orçamentária e direito financeiro. Veja, olha a relevância do número de questões que estão contempladas nessas disciplinas. E se você for ver exatamente o conteúdo programático, né, pedido para essas disciplinas, veja, é muito comum a gente verificar que elas têm um conteúdo muito similar, ou grande parte dele. Por quê? Vejamos aqui, ó, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual e administração financeira orçamentária. Agora vamos dar um pulo lá no direito financeiro. Direito financeiro, novamente a gente enxerga aqui, ó, PPA, LDO e a LOA, tá? E já chama atenção agora, porque aqui na parte de direito financeiro está previsto que o orçamento público, conceitos e princípios, o orçamento público na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na lei orgânica do município, logicamente, do Rio de Janeiro. Que é muito comum aquelas questões caírem assim, de acordo com a lei orgânica, de acordo com a Constituição Estadual. Então, vamos ver alguns itens que não estão, digamos assim, completamente idênticos à nossa Constituição. E o professor Elias vai chamar a atenção de vocês aqui para isso, tá certo? Então vamos lá. Já trago a primeira questão, é uma questão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Com relação ao orçamento público e sua disciplina pela Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Essa questão, pessoal,
praticamente teve duas assertivas que respondem. Era uma questão que deveria ter sido anulada. Mas vamos utilizar ela aqui para a gente já iniciar o nosso estudo, trazer os primeiros conceitos que são fundamentais. Vamos lá. Vamos começar primeiro pela letra B e a letra C, comentando essas assertivas. A B fala o seguinte: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais serão estabelecidos por lei de iniciativa do Senado Federal. É muito cuidado quando vocês forem passar essa última revisão dessas últimas semanas, é que vocês fiquem atentos a exatamente essas palavrinhas, porque são palavrinhas que são fundamentais e fazem toda a diferença. Por exemplo, nessa assertiva, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, e a LOA serão estabelecidos por lei de iniciativa do Senado Federal. Lá na nossa Constituição, o professor Elias trouxe aqui, artigo 165, fala o seguinte: as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Vejam, leis de iniciativa do Poder Executivo. Então, logicamente, a nossa letra B está errada. Vamos para C. A lei orçamentária anual compreenderá as metas e prioridades. Em seguida, nós vamos ver que essas palavrinhas, metas e prioridades, diretrizes, objetivos e metas, não estão postas na Constituição ao acaso. Fazem toda a diferença. Na telinha de vocês podem verificar aí o contido no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal. A lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada. Eu já trago para vocês aqui essa primeira informação. Veja que a gente abriu esse parágrafo e a gente coloca PPA estabelecerá de forma regionalizada. Veja, aqui a gente não está falando de forma setorial, nem de forma nacional, nem de forma local, então de forma regionalizada. As diretrizes, objetivos e as metas para a Administração Pública Federal, para as despesas de capital, veja, não são despesas correntes, são despesas de capital, e outras delas decorrentes, aí sim. E os programas de duração continuada. Agora na telinha de vocês estão vendo aí a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Também lá no artigo 65, só que no parágrafo 2º, que fala o quê? A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Tem que as metas e prioridades da Administração Pública Federal para as despesas de capital. Veja, não estamos falando de despesa corrente, e sim despesas de capital, dos investimentos, para o exercício financeiro subsequente, ou seja, o exercício seguinte, vai orientar, são as outras funções, orientar a elaboração da lei orçamentária anual. É por isso que a LDO ela tem que ser apresentada ao Poder Legislativo até 8 meses e meio antes do término do exercício financeiro. Esse é o prazo do governo federal. Também terá entre as suas funções disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Isso aqui é o que está na Constituição. Mas na nossa lei orgânica do município do Rio de Janeiro tem uma pequena diferença. Então vamos lá. O que diz a nossa lei orgânica lá no artigo 254, parágrafo 2º? A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal para as despesas de capital. Nada mudou. Orientará a elaboração da LOA. Também nada mudou. Disporá sobre as alterações na legislação tributária. Mas veja que aquele papo de estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, nós já não vemos aqui, tá? Então, muito cuidado com aquelas questões que falam assim, de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias, terá entre as suas funções despesas, orientará, disporá, estabelecerá? Não, tá? Então, muito cuidado, porque não tem essa previsão lá na nossa lei orgânica do município.
A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social. Da mesma forma, quando a gente dá um pulo lá na nossa lei orgânica do município, veremos essa pequena diferença. Aqui no orçamento fiscal fala referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Isso é o que está lá expresso no parágrafo 5º do artigo 65 da Constituição Federal. Agora vamos ver como é que está lá na nossa lei orgânica. Lá no artigo 254, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Rio. O orçamento fiscal referente aos poderes municipais, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional. Tá? Sacaram? Então, essa pequena diferença para aquele candidato que não teve acesso, que não teve o cuidado de ir na lei orçamentária, na lei orgânica do nosso município, realmente vai causar espécie. Quando chegar nesse item, essa assertiva, ele vai falar, poxa, mas não era isso que estava lá na Constituição. Realmente não é o que está na Constituição, está na lei orgânica, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Lá no parágrafo 7º, fala também, os orçamentos previstos no parágrafo 5º, item 1 e 2, que é o orçamento fiscal e de investimentos, compatibilizados com o PPA, terão entre as suas funções a de reduzir as desigualdades sociais interregionais segundo o critério populacional. Agora, lá na lei orgânica do nosso município, tem lá no artigo 254, parágrafo 6º, os orçamentos previstos no parágrafo 3º. No parágrafo 3º estão previstos orçamentos fiscal de investimentos da Seguridade Social. Pode falar, mas professor, isso não é inconstitucional? Não está violando a Constituição? Bem, pessoal, neste momento temos que se preocupar com a nossa prova. Então, o que vai acontecer? Literalmente, de acordo com a lei orgânica, os orçamentos previstos no parágrafo 3º, quais são? Fiscal de investimentos da Seguridade Social. Compatibilizados com o PPA, terão entre as suas funções a de reduzir as desigualdades e mais, entre as diversas áreas e sub-áreas do planejamento do território do município. Parágrafo 5º. Lá também no artigo 254. O plano plurianual, o PPA, a LDO e os orçamentos anuais integram um processo contínuo de planejamento. Veja que ele não é um processo estático, ele é contínuo. E deverão estabelecer as metas de programas municipais por regiões. Veja, não é setorial, não é local, não é por bairros, muito menos por distritos, tá? Por regiões. Segundo o critério populacional, utilizando indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais, de infraestrutura urbana, de moradia e de oferta de serviços públicos, visando a implementar a função social da cidade garantida nas diretrizes do plano diretor. A letra B e a letra C estão erradas. Já a A, ela responde o gabarito, que é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Lá foi o gabarito oficial, a letra A. Vamos à letra D. Estão vendo aí na tela? A letra D diz o seguinte: a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei. Realmente era uma questão que deveria ter sido anulada. Ainda precisamos destacar, entre a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Rio, o artigo 65, parágrafo 8º, que fala o seguinte: a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratações de operações de crédito. Bem, lá na lei orgânica, no artigo 254, parágrafo 7º, era para ter sido reproduzido o mesmo texto. Mas o que aconteceu? Na hora, não sei porquê, foi colocado não se excluindo. Veja que faz toda a diferença. Aqui, não se incluindo, aqui não se excluindo. Então, por isso foi declarada a inconstitucionalidade dessa expressão, tá? Por isso foi retirada da lei orgânica do nosso município. Agora, na próxima questão,
vocês estão vendo aí na tela, é uma questão também do IBFC para o cargo de técnico em contabilidade. Existem tipos de orçamentos públicos, um deles é o orçamento-programa. O orçamento federal está organizado em programas, a partir dos quais são relacionadas as ações sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas e as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. A cada projeto ou atividade só poderá estar associado um produto que, qualificado por sua unidade de medida, dará origem à meta. Pessoal, isso aí é o que está escrito exatamente aonde? No MCAS, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da Secretaria do Tesouro Nacional. A última edição, essa aí, a 6ª edição. Então, está perfeito, né? É o último manual que foi publicado. Toda ação de governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos. Todo aquele papo, né? PPA estratégico tem a duração de quê? De 4 anos. Então, veja, logo na letra A, no plano plurianual, PPA para o período de 4 anos. Então, se você já tinha essa informação que o PPA é para 4 anos, então logo de cara vai ver que a letra B não responde, porque ele fala de 2 anos. Já na C, ele fala da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é para o exercício seguinte. Né, ela tem a vigência ali de 1 ano. Alguns doutrinadores entendem que é até 1 ano e meio, porque ela tem essa função de orientar a elaboração da LOA. Né? Mas está aqui, mais 4 anos com certeza não é. Então, letra D, a LDO para 2 anos, também já vimos que não. E por último, a letra E fala que a LOA para o período de 4 anos. Bem, se é uma lei orçamentária anual, já estamos dando a dica aí que ela é o quê? É anual. Então, gabarito, letra A. Vamos à próxima questão. Pessoal, muito importante essa questão, porque é praticamente uma das últimas provas elaboradas pelo IBFC, que é lá da Secretaria de Estado de Saúde do lado do Paraná. Essa aqui foi a questão da prova de técnica e contabilidade. Analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiro ou falso, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. O que fala lá? A lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital. Bem, já vimos isso. E outras delas decorrentes para os relativos aos programas de duração, olha só, descontinuada. Então, esse exatamente faz com que toda assertiva esteja errada. Né? Porque vimos que lá na Constituição e na nossa lei orgânica fala que é a duração continuada. A próxima. A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Beleza, olha só. Excluindo as despesas de capital. Não, é incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Tá certo? Então a segunda também está errada. Vamos à terceira. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Tá perfeito, né? É o famoso REREL. Né? Ele é bimestral, muito cuidado. RGF, quadrimestral. REREL, bimestral. O que é o REREL? É o relatório resumido, são as iniciais, pessoal. Relatório resumido da execução orçamentária. E por fim, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição Federal de 88 serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Sem dúvidas, né, também está correta a quarta assertiva. Então, gabarito ficou letra D, FFVV. Espero que tenham gostado. Essa foi a primeira parte da nossa primeira aula piloto do nosso canal, porque ainda temos a segunda parte que a gente vai falar ainda sobre o conceito de orçamento, vamos falar sobre os princípios orçamentários, vamos falar sobre os créditos adicionais e assim por diante. Então, eu te aguardo no nosso próximo encontro daqui a pouquinho. Não sai daí não!